Mais um dia da semana da conscientização do TDAH. É um prazer estar nesse segundo dia com vocês, falando de um tema tão importante como o TDAH, né? Então, essa semana que nós estamos é o movimento que existe para que a gente consiga conscientizar, trabalhar um pouco mais em relação aos preconceitos e principalmente, né, potencializar aí possíveis diagnósticos de uma forma precoce. E como eu disse, a live ela está sendo transmitida tanto no Instagram como aqui no YouTube. Então, você que está aí no Instagram, quiser, né, migrar aqui para o YouTube, participe. Quando você entrar, siga aqui o meu canal, que a gente vai passar a produzir bastante conteúdo legal, certo? Então, vamos lá. Então, eu sou Suelen Bispo, sou psicóloga e gestora da Clínica Infantil, a Clínica Evoluir. É uma clínica especializada em desenvolvimento infantil. E hoje eu vou falar um pouco de, talvez, uma das coisas que tem maior preocupação, né? É o que eu mais escuto em relação às questões do TDAH. É o que traz a parte, né, do cansaço, da exaustão para os pais, os professores e até mesmo os profissionais. Eu ouvi hoje um profissional, né, comentando sobre a questão de como foi para ele ter o contato, né, pela primeira vez com uma criança com TDAH. E ele se surpreendeu, né, pelas questões comportamentais que estavam ali presentes, pela forma como essa criança estava se posicionando dentro do ambiente ali clínico. Na realidade, era um serviço ambulatorial, né? E como foi o primeiro contato dele, ele se surpreendeu bastante. Então, a gente tem essa percepção, né, de que os outros, eles têm muito essa informação do TDAH voltado para as questões comportamentais, por conta de um dos tipos, que é a hiperatividade, né? Na segunda-feira, eu trouxe o que é o TDAH. Então, a segunda-feira foi a primeira live da nossa Semana da Conscientização do TDAH. Eu trouxe o que é o TDAH, quais são as causas, as prevalências, esse diferencial, né, sobre a comorbidade. E dentro dessa comorbidade, um ponto muito específico, que foi até uma informação que eu obtive num congresso que eu fui recentemente, foi a probabilidade de uma criança com TDAH, uma pessoa com TDAH, ela ter mais de um diagnóstico, né? Existe uma prevalência muito grande de 2 diagnósticos ali. E não pensando só em uma comorbidade dentro do próprio transtorno do neurodesenvolvimento, mas também pensando de uma outra forma, que é esse que é o nosso olhar, né? Acaba sendo o nosso olhar diferenciado, que quando nós vivenciamos essa realidade, existem alguns falsos positivos, que muitas vezes deixa dúvida, mas quando a gente sabe que existem esses diferenciais, a gente consegue traçar ali um caminho, um raciocínio clínico, justamente pensando que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é diagnosticado clinicamente. Nós não temos um teste, nós não temos um exame, nós não temos ferramentas para dizer que a criança tem TDAH, sendo que a única ferramenta que nós usamos hoje é a avaliação clínica, né? A partir dessa avaliação clínica. Dentro desse congresso, um dos pontos que eles trouxeram da questão da comorbidade, e eu falo que isso é uma novidade para mim, que foi a comorbidade voltada para a obesidade. Então, antes existia um olhar muito forte que o TDAH teria algumas possibilidades de comorbidade, por exemplo, com TEA, transtorno opositor. A gente também entendia que tem esses fatores emocionais, como ansiedade, como depressão. Mas a obesidade é uma informação nova, né, em que tem estudos sinalizando para isso, para as crianças que têm o TDAH. Muitas vezes essas crianças têm um quadro de obesidade. Não é uma regra, mas acontece essas comorbidades, né? E além disso, um outro ponto, que é um ponto de atenção, eu falo que eu quero trazer bastante essas questões diferenciais, porque existe muitas dúvidas, né? E quando a gente tem um olhar diferencial, que é uma informação um pouco maior, que vai além daquilo que nós estamos habituados a ouvir, isso não gera tanta confusão, né? Um outro ponto que nós também pensamos sobre um perfil de uma criança que tem um TDAH
o perfil de quadros alérgicos. Então, essa criança ela tem uma probabilidade também de ter muitos quadros alérgicos. Na hora que você vai colocando na balança, você vai pensando nesses fatores diferenciais, você vai olhando ali para as características, os critérios que a gente precisa atingir para que essa criança se enquadre nesse transtorno e soma com essas questões, a gente caminha em direção a um campo mais claro e não tão duvidoso, né? Então, são pontos importantes que merecem um pouco mais da nossa atenção dentro desses fatores, né? E, além disso, na segunda-feira eu também trouxe sobre as questões de autorregulação. Então, ao invés da gente visualizar o TDAH como essa palavra desatenção, nós precisamos pensar que na desatenção tem algo acima dela, que é a questão da desregulação. Então, essa criança ela tem uma desatenção porque tem um sistema cerebral desregulado e isso faz com que ela tenha a desatenção. No decorrer da live, eu vou falar um pouquinho ainda mais sobre essa questão da desatenção em si, da questão da dificuldade da autorregulação em si, para que vocês tenham propriedade dessa informação e que essa informação fica, né, o tempo todo ali no dia a dia, soando no ouvido de vocês, para que a gente consiga promover esse olhar diferenciado cada vez mais, né? Então, isso acaba justificando, né? Até mesmo a autorregulação acaba justificando muito aquela pergunta que um pai trouxe na live passada sobre essa questão de que ele é muito bom em jogar, em usar o videogame, não precisa de ajuda, não precisa de nada, mas na hora da tarefa ele tem grande dificuldade. E isso é o que a gente precisa ter atenção. Se essa criança tem uma dificuldade de regular esse sistema cerebral, ela tem dificuldade dificuldade também não faz parte, né? Ela vai ter dificuldade de pausar, ela vai ter dificuldade de colocar etapa, ela vai ter dificuldade de colocar prioridade. Então, essa desregulação é o que eu falo que é o impacto que a gente tem no dia a dia, né? Que muitas vezes a gente não sabe o nome, a gente consegue visualizar, não sabe o nome, e a gente acaba levando para uma questão de normalidade, por questões de idade, faz parte do funcionamento. Eu sou assim também, meu marido foi assim também, mas na realidade nós estamos falando de um impacto muito significativo dentro de um transtorno tão importante, que é o TDAH. Quero trazer aqui também que o TDAH, ele tem muitas informações em torno dele. Que eu compartilho com vocês nessa live, durante essa semana, é uma parte da quantidade de informação, quantidade de pesquisa que tem em relação ao TDAH. A gente traz essa primeira informação sobre a questão do perfil de uma criança com TDAH-C genético, porque nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento e a base, sim, primária ali, ela é genética. Mas também nós precisamos pensar que o perfil de uma criança com TDAH, ele é heterogêneo, né? Ele tem vários outros fatores que também contribuem e colaboram, por exemplo, as questões ambientais. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção em relação a isso, certo? Fazendo todo esse levantamento dentro desse processo do que foi a live na segunda-feira, nós vamos conversar sobre esse ponto específico do tema de hoje, né? Então, se você já gritou, se você já se sentiu culpado, ou até mesmo se você se perguntou por que o seu filho não te ouve, seu aluno não te escuta, nós vamos conversar aqui um pouco, para que eu vou te mostrar o porquê que não é uma desobediência, o porquê não é uma falta de caráter, e que essa desorganização interna, ela está muito relacionada, pode ser que ela esteja muito relacionada a um quadro do transtorno do neurodesenvolvimento. E a gente tem alguns caminhos em que pode ser, sim, melhorado, né? A gente sempre pensa nessa proposta que existe esse meio no qual a gente consegue ajustar para que essa criança ela consiga ter um melhor desempenho. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, pensando em comportamento, que é o nosso ponto alto aqui hoje da nossa live, a primeira coisa que eu preciso dizer é que toda crise, todo comportamento tem um motivo, tem uma causa, tem um porquê. Então,
Primeiro, você precisa aprender, né, entender esses fatores, né, esse comportamento dessa criança, para depois a gente entrar com algumas estratégias específicas. Entender que esse comportamento, ele não é uma desobediência, entender que não, a criança não está fazendo de propósito e que isso é por conta de um déficit no funcionamento dessa criança, né? Então, a gente precisa entender essa causa, a gente precisa entender esse porquê. E hoje eu vou trazer dentro de uma perspectiva um pouco mais neurológica, para depois nós, em outro momento, conversar sobre alguns pontos comportamentais, porque se você não consegue compreender sobre essa esfera desse caminho neurológico, não, muitas vezes não vai fazer sentido algumas estratégias comportamentais que vocês podem adotar no dia a dia, né? Então, vamos pensar aí um pouco mais dentro desse caminho do que temos de prejuízo para as crianças com TDAH, pensando no funcionamento cerebral, ok? E aí a gente vai quebrar um pouquinho de algumas percepções que aprendemos no decorrer do caminho, né? Então, nós sempre aprendeu a interpretar o comportamento de uma criança como birra, como falta de limite ou como uma preguiça. E lá na live da segunda-feira, a gente já quebrou esse preconceito, né? Já conversamos sobre essa questão de que isso não está relacionado ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E que, na verdade, o cérebro dessa criança, ela tem uma dificuldade de controlar os impulsos, de lidar com as frustrações. Essa criança tem dificuldade de esperar, de iniciar as tarefas e de manter o foco. Lembra que nós estamos falando sobre uma desregulação? Então, tudo isso para essa criança é muito difícil. Ela não consegue fazer sozinha, porque o funcionamento cerebral dela não está preparado para dar essa resposta sozinha. E aí eu trouxe algumas coisas no meio da live, eu trouxe algumas coisas para a gente refletir, dentro de um ponto que seja fácil o entendimento para vocês, né? Então, nessa primeira etapa, vamos pensar que o seu filho ou seu aluno, ele tem um copo interno. E dentro desse copo interno, ele vai acumulando os barulhos que tem no dia, as exigências que acontecem com frequência, a frustração por não conseguir dar a resposta de acordo com o que é esperado, nas situações que são esperadas, o cansaço, porque é muita demanda e ele tem essa dificuldade de organizar tudo isso para conseguir executar, a cobrança que é feita em cima dessa criança o tempo todo, e principalmente, né, até mesmo aquela dificuldade dela conseguir de fazer alguns pedidos, né? A criança, ela tem uma dificuldade também de manifestar o desejo, aquilo que ela quer. E se ela tem esse copo interno, é exatamente quando esse copo transborda é que a gente tem as questões de crise. É aquilo que nós chamamos das birras, os comportamentos difíceis, os comportamentos inadequados, né? Então, essa criança, ela vai suportando, tentando dar conta de toda essa informação que está dentro do contexto dela. Ela não consegue administrar, ela não consegue regular, ela não consegue se monitorar para dar a resposta de acordo, porque não estamos dizendo só da capacidade dela, vem além daquilo que ela tem a capacidade de fazer pelo funcionamento cognitivo, né? Então, essa criança realmente ela acaba tendo essa dificuldade e tem esses comportamentos de birra durante o dia. E a origem, né, dessas questões comportamentais, ela não veio nessa situação, primariamente por conta dessa situação pontual. Ela veio primeiro por conta de uma disfunção cerebral. E depois nós pensamos sobre comportamento. E por isso que eu falei que comportamento, propriamente dito, cabe um outro momento. E aqui eu quero trazer muito essa percepção sobre o funcionamento mesmo cognitivo. Dentro desse exemplo, eu trouxe até um caso para que vocês consigam ter essa percepção da onde e o que eu estou falando sobre esse copo transbordado, né? Então, acompanhei um paciente de 7 anos, e ele tinha o diagnóstico de TDAH, e que a queixa é que todas as vezes que precisava fazer a lição de casa, a famosa tarefa escolar, essa criança, ela chorava, ela gritava, ela se recusava a fazer, e aquilo durava horas e horas, e era muito difícil conseguir realizar, né, a tarefa com essa criança.
E aí a mãe, dentro dessa perspectiva que nós já temos, porque foi construído, ela sempre achou que fosse uma birra. E ela dava super bronca nessa criança, colocava de castigo, fazia tudo que a gente tem dentro dos comportamentos para extinguir, né, esses comportamentos que não são adequados. Só que no decorrer do processo, a gente foi investigando o que pode estar contribuindo para esse comportamento dessa criança. Vamos lembrar que o comportamento, ele tem ali um porquê. Vamos lembrar que ele não está acontecendo por um acaso, ele não está acontecendo do nada. Ele está acontecendo por algum motivo. E aí, nessa investigação, a gente conseguiu entender que era por conta de que existia muitos pedidos e muitas instruções grandes, e a criança já estava cansada, porque ela veio do ambiente escolar, ela já estava cansada e ela não conseguia organizar, armazenar e reter essa informação. E isso, na maior parte das vezes, já era uma dos grandes fatores para ela ser tão resistente, né? Então, ela não conseguia iniciar uma tarefa que era tão simples. E dentro do funcionamento dela, ela também tinha aquela percepção: poxa, acabei de vir da escola, agora tem que fazer tarefa, já acabou a escola, que hora que eu vou brincar? A criança, ela não tem, dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós temos uma miopia do tempo, então ela não tem essa percepção da quantidade do tempo. Então, para ela, fazer uma tarefa exigia muito esforço, era muita demanda, ia demorar muito e ela não conseguia medir qual era o tempo que ela precisava. Então, logo ela já dava um jeito de ter um comportamento para se livrar daquela situação tão difícil. E aí a gente vai pensar, já era uma situação em que ela já não estava conseguindo armazenar ou resgatar as informações que ela aprendeu no decorrer, né, da aula, que ela aprendeu no decorrer do processo, né, de aprendizagem dela. Então, a única maneira que ela conseguiu passar para a mãe nessa situação era através do comportamento. E depois, conversando, né, a gente encontrou uma forma e estratégia pensando nesses prejuízos e nesse funcionamento dessa criança, e nós começamos a dividir as tarefas. Só que dividir essas tarefas em pequenas pausas, em pequenas partes. Então, aquilo que ela tinha que fazer tudo de uma vez, e não tinha um tempo específico para ela, em que ela podia descansar, em que ela podia fazer outra coisa que era divertida para ela, em que ela podia se distrair, né? Nós dividimos por pequenas partes. E isso foi sendo aplicado pela mãe no decorrer de todo o processo, principalmente nesse momento da tarefa, e foi observando que as crises foram diminuindo, né? Então, essa criança que já não conseguia dar respostas porque tinham demandas demais, muita instrução, ela começou a dar resposta de acordo com o esperado a partir de uma simples modificação, que é a divisão dessas tarefas, né? Partir elas em mais etapas. Então, ela não mais resistia, passou a não mais a resistir às tarefas. Aquilo não virou caos, aquele lema do momento da tarefa, que muitas mães acaba sofrendo muito para esse momento, justamente por conta dessas recusas, por conta da resistência das crianças. Mas esse ponto, essa percepção, devido a essa dificuldade da criança, fez com que a gente conseguisse ter um olhar diferenciado para incluir algo que faz sentido e que faz parte do funcionamento, no caso, para essa criança de 7 anos, né? Então, vamos olhar para o comportamento como algo que está sendo comunicado alguma coisa. E a partir dessa comunicação que nós vamos pensar no que eu posso estar fazendo para eu não ter que enfrentar ou lidar, ou minha filha não responder tão inadequadamente diante dessas situações de tarefa, né? Então, por trás de todos esses comportamentos e crises, ele pode ter uma necessidade que você não atendeu, mas você também não percebeu. Ou, de repente, não foi isso que você colocou como prioridade, porque você está olhando para aquilo que você tem como necessidade primária, que é finalizar a tarefa, justamente porque existem outras tuas, enquanto profissional, ou mãe, ou pai, existem outras tarefas que você precisa cumprir. Então, as pausas para você pode não... o comportamento, né? Sendo comunicação, pode não ter sido percebido por conta disso.
Essas crises, ela pode existir porque existe um ambiente que também não foi muito bem estruturado. Então, não é em qualquer lugar que a gente pode colocar essa criança para fazer essa tarefa. Não é em qualquer situação, não é em qualquer momento, né? Que ela vai dar conta de fazer. Então, esse ambiente ele precisa estar realmente bem estruturado, organizado externamente, para que seja fácil ela organizar internamente, né? Não existiu uma falta de antecipação, então essas crises realmente acabou acontecendo. E possivelmente pode ser que exista um adulto que tem um recurso de controle emocional menor que a criança naquele momento. E isso pesa muito diante dessa situação de uma criança que tem uma desregulação, né? Isso pesa muito dentro desses fatores daquilo que a gente precisa que essa criança executa. Pensando de uma forma prática, eu vou trazer alguns exemplos para que vocês consigam perceber, primeiro, os impactos, e que dentro desses impactos vocês consigam nomear e ter uma percepção, mas principalmente vocês consigam ter estratégias já para conseguir utilizar na rotina e no dia a dia de vocês, né? Então, essa primeira parte, que nós já olhamos para a causa, para o funcionamento cerebral, nós vamos pensar nessa próxima etapa, que é comportamento. A gente precisa olhar para ter esse olho para o processo de antecipação. Essa criança ela tem um desajuste dentro do funcionamento do sistema cerebral e ela precisa que as coisas sejam ajustadas, ela precisa que as coisas sejam antecipadas para ela não se desorganizar com as questões inesperadas, né? Eu falo que é aquela famosa GPS, né? Então a gente proporciona para essa criança como se fosse um GPS emocional. Então ela precisa de alguém para ajudar ela a manter essa organização e executar essas tarefas. Então, se você mudar a rota de repente, com certeza você vai ter problema de comportamento, porque essa criança vai se perder, ela vai se desorganizar e ela vai reagir com raiva, com choro, com esse comportamento de fuga, que para você é muito mais difícil lidar se você também não tiver organizada. Então, temos o impacto do transtorno para a criança e temos o impacto também para a família, quem está próximo dessa criança. E essa organização, ela precisa ser uma verdade dentro da rotina, né? Do nosso filho. E por isso que nós usamos aquela famosa estratégia. Então, eu quero que ele vai tomar banho. Filho, daqui a pouco nós vamos guardar o brinquedo para tomar banho. Eu já estou avisando 10 minutos antes para preparar essa criança, para ela se organizar, ela entender qual vai ser a primeira etapa, a próxima etapa, e eu não ter tantas dificuldades na execução dessa etapa. Eu vou fazendo, vou trazendo para ela alguns pontos que vai amenizar essas respostas e ela vai conseguir se reorganizar, ela vai conseguir organizar melhor para executar as atividades ou as rotinas que precisam ser feitas, né? Então, dentro desse ponto de antecipação, é muito importante a gente pensar, né? Sobre trazer isso para o nosso dia a dia, porque isso vai ajudar o cérebro dela a se preparar e vai evitar muitas dessas crises que ocorrem no dia a dia. Então, você tira essa criança desse modo de reação e coloca ela nesse modo de preparação, isso já vai ajudar com que ela trabalhe essa autorregulação de uma forma aí, primeiro com seu auxílio e depois independente, né? Uma outra estratégia que eu trago para esses momentos, né, pensando nessas questões comportamentais de crise, birra, que é vivenciada por conta ali de um transtorno, devido à dificuldade da autorregulação, é a questão de nós darmos instrução. Então, lembra na criança que a mãe fazia a tarefa e ela não conseguia se engajar porque existiam muitas etapas? A nossa percepção para isso, ela precisa ser modificada porque a gente precisa dividir essas tarefas que essas crianças vão realizar para que assim a gente não fique com o comportamento ruim, a gente fica com um comportamento bom, reforçando o comportamento bom, para que ela consiga compreender o que é esperado dela. Uma vez que eu fico testando ela, fazer tudo de uma vez, e eu já sei que é uma incapacidade que ela tem, mas não por preguiça,
uma incapacidade por conta do seu funcionamento cerebral, uma vez que eu fico expondo ela a essa situação de muita informação e muita etapa, a minha probabilidade de fazer com que ela erre é grande, que ela se sinta frustrada é grande. E isso vai fazer com que a gente vivencie essas questões comportamentais. Então, nós antecipamos, nós colocamos essas estratégias de falar por etapa as coisas que a gente precisa que ela faça para que isso, de fato, seja realizado com eficiência, né? Então, para nós subir uma escada, é uma escada comum, e nós vamos subir sem ter nenhuma dificuldade. Só que para o seu filho, essa escada, essa criança que tem TDAH, essa escada, ela é cheia de degraus invisíveis, né? Então, a gente precisa trazer essas etapas. Então, se você for pedir para ela uma coisa para pegar no quarto, você precisa descrever exatamente o que é para ela pegar lá no quarto. Se você fala de uma forma genérica e coloca muitas coisas para ela fazer, ela vai errar. E é por conta só de um aspecto de esquecimento, ela não prestar atenção no que eu falo. Nós estamos falando de uma base neurológica. Mas também é por uma falta de estratégia para ajudar com que essa criança consiga executar aquilo que está sendo pedido. Então, eu sempre percebo isso no comportamento, até mesmo do meu filho. Então, o meu filho tem 6 anos, dentro do processo de desenvolvimento dele. Eu sempre venho acompanhando, nós compreendemos que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, a atenção para isso precisa ficar muito alta, porque existe uma probabilidade imensa para que essa criança também tenha esse perfil e tenha esse diagnóstico. Então, desde pequenininho eu venho acompanhando, anotando as dificuldades que ele tem por nomes de comportamentos mesmo, para que eu cada vez mais tenha clareza de se isso é um sintoma, se isso não é um sintoma. Porque no decorrer do tempo eu vou conseguir ter esses comparativos. Se está repetindo, se está variando a forma, é o mesmo comportamento, nós estamos falando de um impacto dentro da rotina do dia a dia dele, né? Então, essa parte de dividir, ela é muito importante, porque na nossa rotina corrida, a gente fala, vai lá, pega não sei o que lá. A criança está perguntando. Tá em cima do sofá. Tá na cara da criança. Só que se eu não descrever exatamente o que é a cor, o formato, e só ficar nessa parte genérica, ela vai demorar. E ela vai ter muita dificuldade de encontrar. E não é porque ela não quer, é porque ela não conseguiu ainda fazer o fechamento dessa informação que você está passando e entender de fato o que é para pegar. Então, o que a gente precisa dividir? Vai lá no seu quarto, pega o caderno azul, coloca na sua mesa, coloca em cima da sua mesa branca e abre o seu estojo que nós vamos começar a fazer tarefa. Essas etapas podem ser algo muito simples para você que já é grande, já tem uma prática e já entende as etapas. Para a criança que ela está dentro do processo de desenvolvimento e tem um TDAH, isso não é, né? Isso não é uma realidade. E a gente precisa entender que a necessidade dessa mudança do nosso comportamento é que vai fazer diferença nas respostas que essa criança vai dar. E aí, pensando, então, né, nessa questão das etapas, a gente impede que essa criança tenha uma sobrecarga mental. E isso também faz com que ela não fique tão desgastada. E a gente não pense que é uma falta de compreensão. A gente compreende que existe uma sobrecarga muito alta, no qual ela não consegue dar a resposta, e que somos nós que vamos precisar fazer toda essa organização junto com ela, né? Pensando num outro ponto estratégico, né? Então, eu quero trazer bastante aqui para vocês esse raciocínio sobre essas questões do que a gente pode fazer, para que vocês consigam compreender que não é só problema. Ter um transtorno não é algo que vai acabar, não é a linha, né? Não é o fim da linha, na realidade é o ponto no qual a gente vai fazer um diferencial muito grande. E as pessoas, quando têm um diagnóstico na vida adulta, elas sempre me traz essa percepção, porque dentro do processo aqui do trabalho com as crianças na clínica, um dos serviços que eu realizo ainda dentro de uma faixa mais alta que nenhum adulto, é a avaliação neuropsicológica, e quando ela entende esse perfil neuropsicológico dela, e ela sabe que todas as limitações que ela teve no meio do caminho, todo o apontamento de dedo, crítica, cobrança, aquela sensação de não ser inteligente, que o outro é melhor que ela, justifica. E aquela sobrecarga emocional por falar, poxa vida, eu não sou incapaz,
eu tenho um funcionamento e isso vai me demandar muito mais tempo, muito mais energia, mas eu sou capaz de aprender, vai trazendo mais tranquilidade. Então, muitas vezes, diante de uma devolutiva de um diagnóstico tardio para um adulto, eles me trouxeram essa fala, né? Do quanto fez sentido para eles. Então, por isso que eu trago aqui essas informações estratégicas, porque a gente precisa acreditar no melhor que essa criança pode oferecer e a gente ter essa ferramenta para conseguir proporcionar isso a elas, né? O pessoal que está chegando, eu estou fazendo a live aqui pelo Instagram e também ali no meu canal do YouTube. Então, se você quiser migrar ali para o YouTube também, eu convido vocês, pode fazer perguntas, compartilhe alguns vídeos que eu tenho e siga também ali o meu canal, que nós vamos trabalhar bastante em relação às informações que nós trazemos ali. E quem perdeu a live na segunda-feira, ela também ficou aqui no YouTube, tá disponível para que vocês possam acompanhar e consiga, né, fazer esse fechamento dessas informações que eu estou trazendo aqui para vocês, certo? Então, o terceiro ponto que eu trago aqui como estratégia é a questão da regulação. Nós estamos falando isso o tempo todo, porque eu quero deixar isso bem claro para vocês sobre a dificuldade da autorregulação, né? Então, outro ponto que nós temos é em relação à questão da regulação com as crianças, né? Então, se você é um pai, uma mãe que tem um filho com TDAH, a probabilidade de você ser é muito grande. A probabilidade de você vivenciar o mesmo impacto que o seu filho vivencie hoje, num patamar diferente, é grande. Então, você também vivencia uma desregulação, né? Só que se você, que é o adulto, se desregular junto com a criança, ninguém consegue nada e ninguém regula nada. Então, a gente precisa ter essa percepção que uma limitação do nosso filho também é a nossa limitação. E isso é importante para que a gente consiga perceber, ter esse autoconhecimento, porque muitas vezes, quando eu não consigo encontrar uma resposta, eu me julgo e eu me culpo, porque eu não tenho esse conhecimento, né? E aí, dentro dessa regulação, eu quero trazer uma reflexão, né, para vocês. Então, vamos pensar assim. A criança, numa crise, ela é como um avião em turbulência. E o avião, quando ele está em turbulência, ele precisa da torre e daquela torre firme para que ele consiga se manter, fique estável e siga. Se a torre não tiver esse controle, não passar essa informação para o avião no momento dessa turbulência, a gente sabe que está instalado ali um caos, né? E muitas vidas acabam sendo comprometida. É a mesma coisa em relação a nós. Se nós somos a torre e essa criança é o avião, se nós estamos desregulados, se nós não conseguimos nos organizar diante das situações que estão acontecendo no dia a dia, a probabilidade dessa criança conseguir se organizar, ela também é pequena. Vamos lembrar que quem está em processo de formação é a criança. Quem está com um desajuste e que precisa de um suporte nesse momento do adulto é a criança. Então, se ela está na crise, gritando, brigando, e a gente entrar com ela, esse avião, possivelmente, ele vai cair, né? Então, a gente precisa ter atenção em relação a isso. E aí, como eu posso trazer isso para a criança, né? Eu posso utilizar aquela estratégia que é sair do ambiente, entender o que está acontecendo, voltar e ajudar a criança a nomear. Então, um exemplo. Então, eu sei que está difícil, eu te entendo, eu estou aqui com você, vamos lá. Vou dividir por etapa, vou dar o tempo para ele descansar, vamos fazer mais uma parte. Retoma, faz de novo o mesmo processo de pausa, divide, retoma. Então, outra coisa, né? Que eu consigo trazer para essa criança também conseguir ter essa percepção. Eu sei que você quer correr, você quer brincar. Só que agora é o momento da gente ficar sentado. Vamos ficar aqui um pouquinho? Então, vamos respirar junto e a gente vai fazer uma parte, depois a gente vai descansar. Você pode ficar 5 minutos brincando e depois nós retomamos. Manejo de comportamento é isso. É a gente conseguir encontrar quais estratégias que funcionam
para aquela criança naqueles momentos. Só que a gente não pode ter uma única estratégia. Eu falei para vocês, até agora, acredito que foram 3. Se eu utilizar só uma estratégia, possivelmente, pode ser que num dia ela não vai funcionar, mas eu tenho a outra. E eu vou utilizando essa estratégia porque o meu objetivo não é que essa criança entre em crise ou tenha birra, é que essa criança consiga organizar e eu consiga fazer a tarefa de casa. O grande objetivo dos pais é que essa tarefa vá para a escola feita e que essa criança não tenha tantos comportamentos inadequados. Só que nós precisamos assumir esse posicionamento e agir, né? Entender que nós temos nós precisamos ter essa ação, né? Então, acaba sendo nós o espelho emocional dessa criança, né? Então, a criança, ela não aprende a se auto-organizar com você falando calma ou só respira. Ela realmente aprende quando ela é direcionada e ensinada o modo como ela pode ser organizada, né? O modo como ela pode ser organizada. Então, quando os pais e professores ele têm uma clareza sobre o TDAH e como ele afeta o próprio comportamento dessas crianças, eles entram nesse processo de ação e não de culpa. E esse é o nosso diferencial, é o que eu quero deixar aqui para vocês, o quanto que é importante o posicionamento de vocês, mas esse posicionamento não é confuso, não. É um posicionamento claro. Você precisa entender o perfil do teu filho. TDAH, a gente não tem aquela criança que tem um diagnóstico e reproduz e repete a mesma coisa que qualquer outra criança. Nós também falamos de um espectro dentro do TDAH, então cada criança ali vai ter um modo de funcionar e eu preciso entender o como eu vou acessar e ajudar meu filho. Nós temos estratégia que pode ser utilizada para qualquer criança, mas o olhar, o entendimento precisa ser específico, né? Precisa ser personalizado. A mesma coisa é quando o professor ele consegue entender que o comportamento da criança ela não é um ataque, não é ataque direto para ela, colocando ela dentro de uma situação de ser uma pessoa ruim e ela sentir atacada pessoalmente, que não é isso, né? Mas na maior parte das vezes acaba tendo esse entendimento e por isso que os ataques acontecem. E também por diversos motivos, né? Esses professores também acabam não tendo ferramentas suficientes, suporte suficiente dentro desse processo. Mas pensando de uma forma geral, não entenda como um ataque esse comportamento dessa criança, né? Entenda que esse grito, você consegue ter uma forma de conduzir que não gera tanto impacto negativo na vida dessa criança. Conseguindo colocar isso na sua rotina, você vai ver que não vai ser uma prisão. Tudo que é novo, tudo que é diferente, realmente demanda muito esforço. Mas não é exatamente isso que nós estamos pedindo para nossas crianças? Nós não estamos pedindo que ela faça algo que tenha uma exigência cognitiva muito grande no tempo que a gente precisa, nas respostas que a gente quer. Então, a gente também vai precisar entrar dentro dessa fatia. A gente vai ter que nos colocar ali junto com eles, né? Então, quando a gente entende todo esse processo, aplica, realiza, a gente vai entender que não é uma prisão e também não é tão difícil assim, né? Não é uma tarefa que só fica em torno de um desafio ou até mesmo em torno de uma tortura. Pensando em transtorno de uma forma geral. E aí, por fim, a criança, para ser tratada, ela precisa que você tenha esse olhar diferenciado. Ela precisa entender que ela não é um problema. Ela precisa compreender, né, que ela é vista de uma forma diferente, que vocês conseguem atender às necessidades dela, porque assim ela vai se sentir segura conosco. Não vai entender que a todo momento a gente também pode explodir. Assim ela vai ter mais confiança e assim ela vai conseguir executar porque ela sabe da capacidade dela. Todas as vezes que a gente direciona as possibilidades de resultados que a criança conseguiu atingir, nós diminuímos a percepção que ela tem de não ser boa, de não ser capaz, de que o outro é melhor que ela. E isso é possível, mas isso é possível quando a gente tem esse direcionamento. Nós temos essa clareza, nós temos esse conhecimento e nós temos uma ferramenta prática, personalizada, para os filhos, os alunos, com esse apoio. Dentro da sala de aula, às vezes pode ser difícil pensar em uma personalização, né? Porque existe uma quantidade de aluno muito grande, existe uma tarefa que essa professora precisa executar. Mas mesmo assim, a gente pode pensar em algumas estratégias.
E é esse olhar, e é esse processo, é dessa forma, é isso que eu quero trazer e construir aqui com vocês, né? Quando eu trabalho com essas demandas, eu gosto de trabalhar com as pessoas que já têm esse posicionamento, já conseguem olhar dessa forma, e nós vamos avançar, né, a partir daí. E não reconstruir toda essa base para depois, né, chegar num ponto específico no qual a gente consegue ter ali grandes resultados. A base, ela precisa, sim, ser trabalhada, desenvolvida por vocês, pais, mas vocês precisam também se permitir estar dentro dessa situação para que isso seja possível, certo? Então, é um pouco do que eu quero construir, né, nesse caminho, passando essa informação aqui na semana da conscientização do TDAH. Faz sentido para vocês isso que eu trouxe, da forma como eu trouxe? Comenta aí se faz sentido, coloca faz sentido, que aí eu vou entendendo que vocês também estão compreendendo o modo como eu estou passando a informação, é algo que vocês conseguem trazer, né, relacionar no dia a dia de vocês, porque nada vale um conhecimento se isso não vai ter um impacto. E se de alguma forma uma dessas coisas vocês aplicar, manda ali, né, dá um retorno para mim, a Sueli consegui fazer isso. E para mim fez muito sentido e realmente o meu filho ou minha filha modificou. Tem alguns comentários, né? Então, o comentário aqui no YouTube, o João Roberto, ele pergunta assim, ó: eu percebo que quando peço várias coisas para o meu filho, de uma vez, ele sempre guarda a primeira e talvez a última, né? Então, acredito que do meio passou. Então, passei a fazer por etapas. O cérebro dele, ele entende isso. Quando a gente divide todo esse processo, ele consegue se organizar. E para ele faz muito mais sentido. E, principalmente, você não fica no comportamento inadequado, reforçando o comportamento inadequado. Um outro comentário que ele trouxe, eu tento mostrar para o meu filho que não fazer nada de vez em quando também é importante. E que isso, por si só, já é fazer algo. Mas ele tem uma necessidade de estar o tempo todo em autoprodução. Exatamente. Essa é uma necessidade do funcionamento de uma pessoa com TDAH. Sabe onde isso vai impactar? Às vezes, agora, aqui na criança, fica muito dentro desse movimento de ter que brincar, de ter que fazer várias coisas dentro do processo da brincadeira. Só que se isso também não trabalhado com ele, essa regulação de alta produção, alta performance, isso vai impactar lá na vida dele, na vida adulta. Porque vai ser uma grande produção em escala, grande criatividade e raciocínio, mas uma insatisfação porque o completar vai ser difícil porque ele não consegue fazer dentro das etapas, né? Então, muitos adultos queixam, e aqui eu falo até mesmo muitos empresários queixam desse esgotamento, e não é um esgotamento por conta de um fator só, ansiedade. É um esgotamento por conta dessa produtividade, essa autoprodutividade que dentro do TDAH tem, né? E acaba não sendo percebido, e muitas vezes entende, vai meu perfil, enfim, várias outras coisas. Por isso que lá na live na segunda-feira eu falei que o TDAH, ele não está só ali na pontinha do iceberg, pensando em desatenção, pensando em hiperatividade. Embaixo dele tem várias coisas que de fato, eu falo que de fato que impacta a vida de uma pessoa em si, tá? Agora eu vou ver aqui no YouTube. Existem alguns comentários também, né? A Joyce fala, parabéns pelo conteúdo. O que mais que temos aqui? Deixa eu ver. Não estou conseguindo visualizações. Então, era isso que eu queria trazer, né? Vou encerrar. Quero agradecer esse momento aqui de troca. E eu quero convidar vocês para a última live na sexta-feira. Então, se tudo isso aqui fez sentido, na semana, no último dia, na sexta-feira, na última live dessa semana, eu vou trazer um pouquinho para vocês o que fazer depois do diagnóstico. Ou até mesmo quando vocês não têm um diagnóstico e só existe uma suspeita. Então, como eu falei, estava comentando sobre esse processo do meu filho. Essas etapas, ela é muito importante, essa percepção para mim é muito importante, e o meu posicionamento também. Então, hoje ele está dentro do primeiro ano, eu sei o que é que está impactando ele no primeiro ano, e eu sei o que isso está relacionado com os fatores cognitivos. O ano que vem já é um outro caminho que eu preciso fazer para que ele não tenha todos esses impactos.
Então, eu busquei trabalhar precocemente algumas estimulações, um exemplo, a fono, a parte da terapia ocupacional, o próprio processo psicológico. O ano que vem, junto com tudo isso, a gente precisa, sim, pensar numa questão medicamentosa, né? A medicação, ela é uma das ferramentas com mais eficiência no tratamento do TDAH. Mas isso a gente conversa um pouco mais na sexta-feira, em que eu vou trazer sobre essas questões de diagnóstico, tudo bem? Então, aqui, para muita gente, né, o diagnóstico pode ser algo muito ruim, mas nós vamos entender que é o nosso ponto ali de partida. E eu vou também trazer uma novidade, né, um conteúdo, algo que vocês vão poder aprofundar ainda mais depois da live, sobre essas questões do manejo, do conhecimento em relação ao TDAH, mas de uma forma consciente. Eu não estou trazendo mágica, eu não estou trazendo coisas que vocês vão fazer e na primeira vez vai dar certo, porque nós estamos falando de criança em desenvolvimento, ser humano, então tudo é personalizado, testado a ponto de entender o que funciona, para que a gente compreenda realmente aonde que nós precisamos reajustar. Então, eu vou trazer esse formato para que vocês consigam, no decorrer, né, do período da vida de vocês, aí, sendo pai, professor ou profissional, utilizar e não ter tantos impactos em relação ao TDAH em si, certo? Um abraço, até!